Que Oxalá abençoe a todos, que bons ventos soprem para vocês. Mãe Alessandra do Templo de Umbanda Maria Bonita e Pai Zé Baiano. O assunto de hoje é pai pequeno e mãe pequena na Umbanda. E hoje nós vamos ter uma participação super especial para falar sobre o assunto. A participação do nosso pai pequeno, Tiago. Tiago, muito obrigada, que Oxalá te abençoe imensamente. E vocês, meus filhos, se preparem. Vocês vão ter uma verdadeira aula. Não vai restar dúvida sobre o assunto. Curtam o vídeo, compartilhem, que Oxalá abençoe a todos. Amo vocês. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Primeiramente eu quero pedir a bênção da mãe Alessandra, que é a nossa orientadora espiritual, a zeladora da nossa casa, do Templo de Umbanda Maria Bonita e Pai Zé Baiano. Queria agradecer a oportunidade também de estar aqui gravando esse vídeo, compartilhando um pouquinho aí de conhecimento com vocês, aprendendo também com vocês, com o que vier de comentários aí no vídeo, o que também no dia a dia do nosso terreiro, com os nossos médiums, né? Então a gente está sempre aprendendo, e agradecer aí também por ela ter construído esse canal de informação, de conhecimento, que é super importante e que a nossa religião ela necessita, né, de compartilhamento de mais conhecimento. Então a gente agradece aí, né, como médium, como filho da casa também, de todo esse conhecimento que ela vem compartilhando com a gente. Bom, eu sou o Tiago, sou um dos pais pequenos aqui da casa, uma casa que eu estou há alguns anos, estou muito feliz, recebi aí essa grande missão da divindade, de exercer essa posição, de ocupar esse cargo, e estou muito feliz com os desafios, com os aprendizados. A gente nunca para de aprender, independentemente de qual cargo você ocupa, tanto na empresa quanto na religião, né? A gente sempre está aprendendo coisas novas, coisas diferentes, coisas importantes. Eu vim aqui falar um pouco para dar como que é na nossa casa, sobre os pais e mães pequenos. Então tem aqui algumas perguntas, algumas respostas, então a gente vai compartilhar. E quem não se inscreveu aí no canal, se inscreva, acompanhe a gente. Sempre que possível a gente está aí dando pílulas de conhecimento, de como funcionam os fundamentos da nossa casa, como que a gente segue, né, a nossa Umbanda. Então é importante para a gente ter vocês aqui acompanhando, compartilhando os nossos conhecimentos, contribuindo também com os comentários. Então se vocês puderem aí seguir a gente, compartilhar, sempre que tiver vídeo novo, vocês vão ser notificados aí, isso é bem importante para a gente. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho sobre pais e mães pequenos de Umbanda. Então, como funciona em qualquer outra empresa, a mãe já falou isso em alguns vídeos aqui, tem a hierarquia, tem os cargos para manter a organização, para manter um fundamento, para ter um direcionamento, para ter essa organização. Da mesma forma funciona também na Umbanda. A gente tem as nossas posições, tem os cargos. Então, vou falar aqui um pouquinho do que de quem são, né, e o que faz na Umbanda, então especificamente na nossa casa. É um cargo litúrgico. O que é a liturgia? A liturgia é um conjunto de ações, de rituais para consagrar algo. Então é um cargo litúrgico que está abaixo do zelador da casa, abaixo dos pais de santo, de mães de santo. Então é um cargo aí que auxilia diretamente o zelador em todas as funções que a casa necessita. Apoia na coordenação das giras, determina tarefas para o médium, orienta, inclusive dá bronca quando necessário,
né? Claro, de uma forma bem educada, de uma forma consciente, de uma forma de fundamento, de uma forma que a gente quer ver aquilo como algo positivo mesmo, como construtivo, como algo que realmente vai agregar aí para o conhecimento dos nossos médios, dos nossos filhos da casa. Então a gente também tem essa responsabilidade dentro da nossa casa. Lembrando também que o termo pai pequeno e mãe pequena é uma maneira carinhosa de chamar, né? De falar um pouco aí do menor zelador na linha hierárquica, né? Então, em algumas casas chamados de padrinhos, madrinhas, né? Então sempre aí é importante manter o respeito. Tem os médiuns, né? Os iaôs, tem a obrigação de pedir também a bênção para os pais pequenos, para as mães pequenas, né, para os padrinhos, em sinal de respeito, tanto para as nossas entidades quanto também para a gente, né? Então é importante aí os iaôs, né, terem esse respeito da mesma forma que a gente pede a bênção da nossa mãe, né, pede toda a orientação, tem todo aquele cuidado, aquele respeito. Então, com os pais pequenos e mães pequenas também, os médiums aí têm que ter esse respeito. Como que é escolhido um pai pequeno, uma mãe pequena na Umbanda, né, na nossa casa? É escolhido primeiramente pela espiritualidade, então por Zambi, né, pelos orixás, pelas entidades, e também o zelador da casa, né, o pai de santo, a mãe de santo, também tem um fundamento muito grande nessa escolha, né? Então leva em consideração toda a evolução espiritual, mas principalmente o compromisso com a casa, né? Como o desprendimento, iniciativa, o quanto que você está aberto para as questões da casa, que você se envolve, que você se dedica. Então tudo isso é importante e necessário para a escolha aí de um pai pequeno, de uma mãe pequena. Então tudo isso conta aí para a questão de escolha, para você ter esse cargo, essa missão, esse fundamento. E claro que também o primordial aí é um chamado espiritual, né? Se você tem essa missão, se você tem dentro da espiritualidade esse cargo, essa necessidade de ocupar esse cargo, de ocupar essa posição, de ter esse conhecimento, de compartilhar esse conhecimento, de ter essa responsabilidade, a espiritualidade dá todo esse direcionamento também. Agora eu vou falar um pouquinho de como é essa consagração, né? Como os pais pequenos e mães pequenas são consagrados na nossa casa. Cada casa, na verdade, tem um fundamento. Quando precisa ter a feitura de um pai pequeno, mãe pequena, cada casa tem o seu ritual, tem a sua ritualística. Então, na nossa casa, é consagrado após um recolhimento. Então, da mesma forma que a gente recolhe os nossos iaôs aí para dar as obrigações, ter os fundamentos, ter as confirmações, os pais pequenos também têm esse recolhimento. Eu não posso abrir aqui porque é um fundamento sagrado, né? Então, nossa casa tem um fundamento bem específico. Eu não posso abrir até para os nossos médiums aí que futuramente forem que têm essa missão aí como linha aí de desenvolvimento e evolução espiritual, vão passar, né? A gente não pode abrir, mas nós temos aí um ritual de recolhimento, né? Onde a gente se recolhe, tem todas as confirmações de novo, tem outros fundamentos que são bem importantes. E eu digo assim, eu acho que isso eu posso falar, né, que é um ritual lindo, é um dos rituais mais lindos que eu vi, que eu já presenciei de todos esses anos que eu tenho de religião. E é um ritual muito lindo. É surreal a forma que é feito, é emocionante. Estou lembrando agora como foi o meu, estou me emocionando de novo, porque realmente é um dos rituais mais lindos que tem, né, dentro da nossa casa. Então, aqueles, né, os nossos médios aí, nossos iaôs que um dia, né, forem aí, com certeza chegar aí nessa posição, nesse cargo, com certeza vai sentir toda essa emoção que a gente sente, que eu estou sentindo nesse momento, porque eu consegui relembrar,
né? Então é até importante, né, gravar vídeo, contar um pouco da história, um pouco de conceito, que a gente também se resgata nas nossas experiências, que também é importante. Quantos pais pequenos e mães pequenas pode ter numa casa? Isso, na verdade, não tem limite, tá? Então, cada casa, tem casa que tem um só, tem casa que tem 2, 3, 4, 5, 10, enfim, né? Quanto a espiritualidade, o zelador realmente achar que deve, que tem a necessidade, de acordo com a evolução de cada médium. Então, tudo isso é contado aí, vale para ter, né, a quantidade de médiums, pais pequenos e mães pequenas dentro de uma casa. Então não tem número certo, então cada casa tem seu fundamento, então cada casa tem a quantidade certa aí que o zelador acha importante e necessário ter. Continuando aqui, é uma pergunta, posso dizer aqui, como bem específica, porque cada casa realmente trabalha de um jeito, trata de um jeito. Então, na nossa casa, então aqui, ó, quem é pai pequeno e mãe pequena de uma casa, se mudar de casa, continuará sendo pai pequeno e mãe pequena? Na nossa casa, não. O cargo se dá, né, naquela casa que foi consagrado. Então, funciona como uma empresa, né? A gente saiu de uma empresa e foi para outra, não necessariamente a gente vai ter a mesma posição, né? Então, na nossa casa, a gente não diretamente, né, assim, de imediato tem a consagração, mas dentro do desenvolvimento, da evolução, dentro da nossa casa, né, depois é feito todo, o mesmo critério que eu falei lá do início, do zelador achar que é o momento, se a espiritualidade está direcionando. Então, esses fatores são avaliados para ter essa feitura. Então segue o mesmo passo dos Yaôs inicialmente e depois é feito todo o direcionamento se for direcionado. Um pai pequeno, mãe pequena, feito em nossa casa, se sair da casa deixa de ser pai pequeno? Não, o cargo é vitalício, né? Na nossa casa ele é vitalício, então ele só vai deixar de ser pai pequeno, mãe pequena se desencarnar para nossa casa, tá? Por exemplo, eu tive uma fase, né, eu iniciei aqui na nossa casa, vim de uma outra casa, iniciei, fui feito pai pequeno, saí, eu tive que mudar de cidade, fui para uma outra cidade, voltei para São Paulo e voltei para casa. Então eu não deixei de ser pai pequeno, por exemplo, porque eu saí da casa e voltei. Então, dentro da nossa casa, eu continuo sendo pai pequeno, mesmo eu tendo esse período que eu fiquei afastado, né? Porque eu tive que morar em outra cidade. Então, esse é um exemplo que pode acontecer. Mas foi feito na nossa casa, se teve alguma necessidade de saída e vai retornar, né? Retorna e continua com o mesmo cargo. Isso é importante, hein, gente? Quais as características que deve ter um pai pequeno e mãe pequena? Primeiro de tudo, igual qualquer médium e qualquer casa, deve respeitar o zelador da casa, deve respeitar o pai e a mãe de santo. Então, isso primordial em qualquer lugar, em qualquer casa, isso é um fundamento que todos seguem, né? O respeito à hierarquia. Então, a gente respeita o zelador, a gente respeita a nossa zeladora da nossa casa. Ser bom observador, para reparar até nas coisas que não estão claras. Então a gente tem aí uma obrigação maior de observar tudo mesmo, né? Desde das coisas mais básicas, que são físicas, que realmente faltando uma vela, a gente vai orientar o médium a fazer tal fundamento, a pemba não tem, a gente precisa providenciar, as imagens, está limpa, está organizada, como está o terreiro. Então a gente tem que ter esse bom senso, essa iniciativa de estar olhando tudo mesmo, como que se tem todos os fundamentos para o início do trabalho, se está tudo de acordo, se está tudo organizado, se está faltando alguma coisa, a gente também pôr a mão na massa aí, né, junto com os Yaôs, para a preparação de tudo isso.
Ter liderança para apoiar nas questões da gira e fora da gira, né? Então, a gente não é só médium, a gente não é só pai pequeno, mãe pequena. A mãe Alessandra, ela não é só mãe de santo dentro do terreiro. Então, todos nós, fora do terreiro, também continuamos sendo médium. E talvez é um exercício mais difícil, porque, né, a gente está lá no terreiro, nossa espiritualidade, nossos guias trabalham, então fora... Então aí que a gente realmente tem que exercer o nosso papel como médium. Então fora também da gira, a gente também tem que ter essa preocupação com os iaôs, essa preocupação com a casa, essa preocupação com toda essa questão espiritual e física também, necessidades biológicas que nossos médiuns, nossos filhos têm. Então a gente também tem essa responsabilidade como um todo. Iniciativa para ajudar o zelador em todas as questões da casa. Então tudo que realmente for necessário, a gente tem que ter a iniciativa, a abertura e querer também ajudar a nossa zeladora. Desprendimento e experiência para tocar a gira. Então a gente também tem que ter, dentro da necessidade, né, a mãe, por exemplo, não pode estar em algum trabalho, a gente também tem que ter essa responsabilidade, essa desenvoltura, esse conhecimento dos fundamentos da casa, da abertura de gira, de sequência, dos fundamentos que realmente tem que ser feitos, da forma que tem que ser feito. Então a gente também tem que ter esse conhecimento para dar esse suporte quando necessário. Respeito e educação para tratar os iaôs, pois devemos ter pelos filhos espirituais mesmo o tratamento que quem tem filho biológico, carnal ou de coração também tem que ter. Então a gente tem que ter essa preocupação em respeitar os iaôs, independentemente de qual posição que a gente está ocupando, o respeito ele prevalece em qualquer lugar. Então, quando tem que dar alguma bronca, aí chamar atenção, ou quando tem que elogiar, quando tem que falar, né, do desenvolvimento, a gente tem que ter total respeito aí, e esse respeito tem que ser mútuo, né? Da mesma forma que a gente pede o respeito dos iaôs para os pais pequenos, mães pequenas e os zeladores, a gente também tem que ter esse respeito por todo mundo. Então esse respeito tem que ser mútuo até para a gente conseguir conviver, para ter crescimento dos dois lados, para ter aprendizagem. Conhecimento de todas as firmezas feitas na casa, isso também é muito importante, porque dentro de qualquer necessidade a gente vai ser acionado, né? Os pais pequenos, mães pequenas vão ser acionados para fazer aquele fundamento, para fazer aquela firmeza, então a gente também tem que ter esse conhecimento. Deve ser médium e pertencer àquela casa, né? Então tem que ser o médium da casa, né? Não dá para não estar em atividade, né? Então por mais que eu seja feito na casa, eu não estou em atividade, então muda essa questão. Então se o médium decidir voltar ou por alguma questão voltou para casa e ele foi consagrado, ele continua sendo, mas ele precisa estar na atividade. Não deve tomar nenhuma decisão ou ter nenhuma atitude diferente que o zelador teria. Isso também é muito importante. A nossa referência é o zelador da casa, é a zeladora. Então, a nossa referência de comportamento, de atitude, de conhecimento, de tratamento com o outro é o zelador, né? Então, é a liderança por exemplo, né? Então, a gente tem a nossa zeladora, a mãe Alessandra, como exemplo para a gente. Então, é importante aí, o zelador ser um bom exemplo para ter aquele efeito cascata, né? Se lá em cima está sendo um bom exemplo, os demais também vão tendo como referência e seguindo esse exemplo. Ter segurança para tomar decisões e coragem para apontar os erros dos filhos, né? Então a gente tem que ter essa segurança, saber o fundamento das coisas para poder conseguir orientar de uma forma correta todas essas necessidades.
Ter consciência da importância do seu cargo, então a gente ter aí a consciência e a plenitude do cargo, então saber do peso que é, da responsabilidade que os outros médios também têm a gente como exemplo, então a gente tem que ter toda essa consciência dessa importância e também fazer jus e trabalhar e ter os fundamentos, as ações de acordo com que a posição, né, o cargo, ele exige. Ter sabedoria para blindar o zelador, principalmente nas giras, para o zelador que fique livre para as questões espirituais. Então, igual eu falei um pouco lá no começo dessa pergunta, a gente tem aí que essa responsabilidade de olhar mesmo, ser um dos olhos do zelador da casa, né? Então, ser os olhos de ritual, ser os olhos de necessidades, de organização, de demanda. Então a gente tem aí que deixar um pouco mais livre, né, o zelador da casa, a zeladora da casa, para ela pensar aí nas questões espirituais, questões maiores e as outras demandas aí. A gente tem que estar tomando a frente, tem que ter essa visão, essa preocupação. Não misturar questões pessoais com questões espirituais dentro da casa. Isso serve tanto para os pais e mães pequenos quanto para os médiuns e para qualquer médium de qualquer casa, né? Então, às vezes, a gente passa por uma situação na vida fora, né, nas questões pessoais com alguns médiuns ou com algumas questões, a gente não pode trazer para dentro da nossa casa, né? A gente tem que se respeitar como irmãos, principalmente, acima de tudo, ter o respeito. Então, tive algum conflito com algum médium fora da casa, lá dentro a gente tem que continuar com o mesmo respeito, com a mesma tratativa, trocando experiência, trocando ideia, conversando, né? Então tem que ter esse respeito dentro da casa. E aí, para a gente finalizar, né, algo super importante, para ser um bom pai pequeno, né, mãe pequena, tem que ser um bom Iaô. É meio que um reflexo de tudo que você está sendo nesse momento, de toda a trajetória que você tá trilhando, né, na sua vida espiritual e dentro da casa. Isso reflete muito como que vai ser, né? Se a pessoa, se esse Iaô for pai pequeno, como que vai ser? Então é muito importante os Iaôs se preocuparem mesmo com as questões da casa, com tudo que é necessário de organização, se está faltando alguma coisa, se precisa chegar mais cedo para ter essa organização, se precisa ficar um pouco mais para ajudar a organizar, para ajudar a limpar, lavar banheiro, limpar banheiro, isso não diminui ninguém. Isso é importante, é um dos papéis dos médiuns, então a gente não é só a incorporação, não é só o trabalho dentro só incorporar dentro dos trabalhos, dos desenvolvimentos, mas também se preocupar com a estrutura, com o bem-estar, com as coisas envoltas, né, as outras coisas que envolvem o trabalho, né, que são os bastidores, toda essa organização. Então isso é muito importante, porque se o médium ele não cumpre com seus fundamentos, né? A mãe tem até um vídeo aí falando sobre os Iaôs e suas responsabilidades. Então, se não consegue cumprir, se não está cumprindo, se está faltando, se está tendo falhas, como o Iaô, esse trajeto, né? Esse degrau aí de evolução, de próximos passos, eles ficam cada vez mais distantes. Então é importante a gente entender onde nós estamos, estar pleno o máximo possível dentro da responsabilidade que a gente assume, para também a gente pensar nos próximos degraus, nos próximos passos dentro da evolução espiritual. Bom, espero ter esclarecido algumas coisas, ter compartilhado um pouquinho de conhecimento com vocês. Deixem aí embaixo aí a curtida de vocês, os comentários, que é super importante. A gente também aprende com tudo que vocês pontuam.
E é isso, espero ter outras oportunidades aí de compartilhar conhecimento com vocês, de estar também presente, e que a mãe também continue aí trazendo cada vez mais conhecimento pra gente dentro do canal. E é isso, gente, muito obrigado, que Oxalá abençoe a todos. Nossa casa, né, tá com esse movimento de compartilhar conhecimento que a gente acha muito importante para todo mundo. E é isso, obrigado pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.